Olá, tudo bom? Tudo bem, gente? Então, eu já botei as notas lá no lançamento das notas da P1 do trabalho complementar, daí confiram lá. Eu vou fazer a correção. Vou começar aqui a correção. P1 valia 40% da nota, né? 16 tópicos, valendo 8, 5,05 cada um. Começando ali, a purga da mora somente pode ser utilizada uma vez pelo locatário inadimplente do prédio residencial urbano no período de 24 meses, está correto. Artigo 62 da Lei do Inquilinato. Desculpe. Questão 2. A ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro firmado com determinada pessoa jurídica, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 anos, visto que a relação travada entre as partes, no caso disciplinada pelo CDC, de regra, não para tudo, mas na grande parte, prazo prescricional de seguro é 1 ano, artigo 206 do Código Civil, não tem nada a ver com o defeito do produto, que seria o caso aqui do enunciado 2, então a 2 é F. 3. Se nada do constar do contrato, entende-se que o fiador dispensou o benefício de ordem. Ao contrário, né? O benefício de ordem tem que ser dispensado com alguma cláusula contratual, senão ele é a regra. 3F. 4. Em havendo novação, extinção de uma dívida para a criação de outra, entre credor e devedor, isso permite a saída do fiador como garante do contrato. Sim, ele pode pedir exoneração, ele não precisa aceitar essa novação, artigo 366 do Código Civil. 4V. 5. Em caso de seguro de responsabilidade civil, quando eu estou fazendo o dano, é obrigatória a denunciação à lide da seguradora sob pena de perda do direito à indenização. Hoje em dia não tem mais confusão em torno disso. Artigo 125 do CPC não é obrigatória, é facultativa. Estrategicamente é melhor, mas não é necessário. 5F. 6. O atraso no pagamento de uma parcela do prêmio do contrato de seguro conduz à imediata resolução do contrato de seguro, sendo desnecessário interpelar o segurado e podendo tal situação ser informada a ele de que o contrato foi cancelado quando o segurado apresentar algum pedido de cobertura diante de um sinistro. Aqui se aplica o adimplemento substancial. Então, não conduziria essa perda do contrato. Item 6, falso. 7. Toda cláusula de raio em contrato de locação de espaço de shopping center é abusiva. Se ela tiver uma limitação territorial e geográfica razoável, ela não é considerada abusiva. 7F. 8. Em caso de segurado obrigado a destruir o muro de sua casa em chamas para preservar a maior parte do imóvel, ele tem direito à cobertura, sem que isso seja considerado agravamento intencional. Sim, porque senão o sujeito não faria nada para proteger seu patrimônio e aí sim teria um custo maior para a seguradora. 8V. 9. Atualmente, o contrato de transporte internacional rege-se pela Convenção de Varsóvia, que supera o CDC. Na visão do STF, sim, 9V. 10. É nula a doação em toda a sua extensão quando ela ultrapassar a parte que o doador poderia dispor em testamento. É nula essa parte que excedeu, e não toda a doação. 10F. 11. O direito à renovação do contrato de locação comercial é pleno e absoluto, não admitindo exceções, caso preenchido todos os requisitos ao seu exercício. Artigo 51, 52, 71 da Lei do Inquilinato. Não é pleno, né? Por exemplo, não renovar por conta de uso próprio pelo locador ou por algum familiar é motivo para impedir essa renovação. Então, a 11 é F. 12. No caso de doação de todo o patrimônio do doador, esta é nula, mesmo que ele reserve o usufruto de alguns bens.
Se ele reservou o usufruto de alguns bens, ele não vai cair em miséria. Então, aí ele poderia fazer a doação. Item 12, letra F. 13. A doação feita à amante do doador é nula. Não, ela é anulável. Tem até 2 anos depois de finda a relação conjugal. 13F. 14. Em caso de acidente de trânsito com lesões ao passageiro acidentado que havia recebido uma carona, o motorista do veículo responde por culpa. Responde exatamente com base na responsabilidade subjetiva. Tem que ter a culpa demonstrando, né, que ele agiu com essa falha. Artigo 736 do Código Civil, 14G. 15. Aliciamento de mão de obra é figura exclusiva de legislação trabalhista. Não, ela surge também no Código Civil, na parte ali do contrato de prestação de serviço, quando você tira funcionários de alguém, né, para pegar para si. 15, letra F. E 16, até 4 horas não é considerado atraso de voo que permita ao passageiro desistir da viagem sem pagar multa. Segue aqui a linha da resolução 141 da ANAC e do Código Brasileiro de Aeronáutica. Até 4 horas eles até têm que fazer uma manutenção, dar uma alimentação para o passageiro, mas você não pode desistir sem pagar a multa nem processar a empresa. É um risco que foi jogado sobre o passageiro. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma dúvida em relação à correção? Então, nós vamos... Professor, Sim. como é que foi considerado lá? O senhor considerou meio ponto para cada questão e considerou 8 o peso da nota, não entendi, ou 10, enfim, não entendi. Toda prova vale 8. Toda prova vale 8. 8 pontos. Depois, na P2, ela vai valer 12. Digamos assim, vai ter 12 pontos na PA2. Tá, então, a nota que o senhor lançou lá, assim, no caso, foi 8, como se tivesse 100% de aproveitamento. Exatamente. Então, quem tirou 8 acertou tudo. Então, eu não entendi a correção, acho que me perdi. Pela minha correção, eu errei 2. Que tem o trabalho. Ah, o trabalho. Quem fez o trabalho lá e precisou tirou 7, entregou o trabalho e fica com 8. Ah, bom, agora faz sentido. Só que aí são 2 notas separadas. P1 aparece 7, depois T1 aparece 1, e aí soma tudo 8. Tá, entendi. Desculpa, professor, mas é que eu estava achando que estava... Ou estava muito bom para ser verdade, ou não tinha entendido mesmo. Agora ficou claro. Obrigada. Tá certo? Então, gente, nós continuamos os problemas do crédito bancário, mas agora com uma visão diferente. Uma visão diferente da vida. Uma possibilidade de, quem sabe, respirar, não talvez com a mesma potência das ações revisionais, mas tentar fazer diferente. Eu vou dividir aqui. Nós estávamos falando da evolução dos juros no Brasil. Eu não me lembro, acho que a gente comentou esse caso aqui. Cheguei nele, lembram dele? Da ação do Banrisul, que o juiz julgou improcedente. Não me lembro se eu falei ele no final da aula. Para quem estava aqui. Nós temos, o problema de não conseguir mais mover uma ação revisional de juros, com um grande efeito de reduzir a 12% ao ano, uma taxa de juros, e no máximo ficar na taxa média de mercado, que é aquela taxa que os próprios bancos se organizam entre si. E só que ocorre aí problemas de superendividamento. As pessoas continuam tomando crédito por conta do assédio, das instituições financeiras, até parte das seus longamanos, às vezes são essas pequenas empresas de concessão de crédito.
Agip, Crefisa, não sei mais quais também que chegam nessa linha, e fazem ali aquela pressão para o sujeito pegar dinheiro e entrar nessa roda viva. E aqui o Banrisul fez isso com uma servidora pública, né? Nessa ação ali. Ela tinha um salário de R$ 1.500 e o Banrisul deu R$ 3.000 de cheque especial na mão dela. A pessoa ganhou o dobro em termos de linha de financiamento no cheque especial. Claro que ela não podia dispor de mínima parte desses 1.500, que já estão tudo contadinho. Uma parte é para luz, outra parte para energia, para água, alimentação. Hoje a gente voltou a sentir a inflação, né? Tá faltando comida na mesa das pessoas, né? Esses tempos aí as pessoas estavam buscando carcaça de boi, ossos e gordura, pé de galinha, para tentar ver o que consegue fazer, né, para se alimentar. E aí daqui a pouco você chega com uma linha de crédito muito elevada, que é o cheque especial, 8, 9, 10% ao mês, às vezes até mais. E o juiz aqui, no caso, condenou o Banrisul no sentido de reprovar que ele tenha dado esse crédito sem analisar as condições de pagamento da contratante. Como é que ela conseguiria levar isso adiante, né, pagando sem afetar ali a sua subsistência, a sua dignidade? E, no fim, ela nem conseguiu pagar, se tornou inadimplente, e o Banrisul entrou com uma ação contra ela. E essa inadimplência dela, o magistrado entendeu como sendo uma conduta culposa da instituição bancária, né, que faz aquela promessa de que o crédito é a realização de sonhos, é entrar no paraíso. Por alguns dias depois vem o pesadelo, né? Começa com um sonho e termina em pesadelo se não for bem estruturado, se não for bem orientado o uso desse crédito. Então, no caso, o banco simplesmente botou dinheiro na mão dela, sem ver se ela realmente tinha garantias para pagar isso, móveis ou patrimônio, porque a renda já não era suficiente, e quebrou com ela. Aí ela cai lá no SPC, no Serasa, fica com o credit score lá embaixo, né, tem a vida dela econômica bombardeada e ela fica fora do ritmo, né? Fica fora do ritmo da economia, né? Você está no SPC, você fica afastado aí de conseguir acesso a linhas de crédito, tá? Enfim, etc. Pois bem, aqui ele disse que o banco atuou com culpa em eligendo, pela má escolha da pessoa para quem ele passou o dinheiro, e culpa em vigilando, porque não acompanhou bem essa execução desse contrato, né? Sem se importar que a pessoa não ia dar conta de fazer o pagamento, e com isso ele julgou improcedente a ação de cobrança do Banrisul. E aí ele já estava antecipando, né, com 10 anos de antecedência, digamos assim, estava antecipando com 10 anos de antecedência um pouco do que é o resultado que hoje a gente colhe com a Lei 14.181, que modificou o Código de Defesa do Consumidor. Se você olhar lá o CDC, você vai ver que tem já uma alteração legislativa, trazendo o tema da prevenção e tratamento do superendividamento. Não é uma novidade brasileira, isso já foi feito ao redor do mundo. Antes até já haviam sistemas na Europa sobre isso, que na verdade é uma espécie de falência da pessoa física, porque aqui no Brasil a gente só tem um sistema drástico chamado insolvência civil, que só serve para tirar a pessoa da gestão do patrimônio dela e não resolver a vida de credor nenhum. Ao contrário da falência, que hoje a gente tem até uma recuperação judicial e recuperação extrajudicial.
né? Quer dizer, a gente dá uma chance para a empresa voltar. E muitos vão pela recuperação judicial justamente para conseguir sair do sufoco, né, daquela pressão de credores. A coisa também piorou na França, assim, houve mais incrementos depois de 2008, com a queda com o problema do subprime, quando começaram a dar crédito demasiado para pessoas comprarem, investirem, né, em imóveis residenciais. Uma pequena oscilada na economia já fez com que essas pessoas ou perdessem emprego ou já não conseguissem mais pagar também esses débitos e tivessem que se desprover dessas casas, né? Eu passei nos Estados Unidos em 2011, 3 anos depois dessa crise, que posso dizer que ela ainda continua, e na época era muito marcante isso, né? Você vê o país mais rico do mundo, a primeira potência do mundo, né? Passei lá para uma cidade na Califórnia, que é a capital deles, que agora me esqueci o nome dela. A capital deles não é Los Angeles nem São Francisco, está me faltando só o nome agora. Era uma cidade onde tinha escritórios de grandes bancos, né? Super ativo, o dinheiro corria na cidade. De noite era uma cidade apagada, uma cidade sem luz. Vários saíram de lá. Eu passeava em shopping center, metade do shopping fechado, né? E tu via que a coisa tinha sido impactante, né? E inclusive chegou ao ponto de o governo Obama, acho que mandou para as pessoas $1.000 com a ideia de gastem para fazer a economia circular. E então lá se começou a trabalhar com essa ideia de tratamento ao superendividado, especialmente na ótica da prevenção, né? Porque depois que você vai tratar do sujeito já afetado, sempre é mais difícil, né? Sempre é mais difícil você tratar da doença quando ela toma conta do que antes dela consumir o corpo, né? Mas, enfim, você pode ter tomada irresponsável de crédito, falta de educação para o consumo, típico do terceiro mundo. A gente não tem nos bancos escolares aulas sobre educação financeira, sobre como cuidar do dinheiro, como investir. Acidentes da vida, um divórcio, uma doença, né, que puxam teu dinheiro sem tu estar preparado. Isso tudo, né, pode gerar um superendividamento. Hoje você vê aí, tem servidores públicos que o sujeito fica anos a fio, né? Praticamente faz parte do salário dele uma linha de crédito consignado. Você pega ali o contra-cheque dele, anos a fio, com aquele crédito que tem um custo. Por mais que ele seja reduzido, é 30% por ano, né? E aí faz o que com isso? Alimento, roupas, educação, ou é para trocar de celular? Né? Agora está entrando aí, já tem fila de espera. iPhone 13, R$16.000. Parcelava em 30 vezes. Que passar 6 meses, ele já começa a ficar obsoleto. Já vem coisa melhor. E quando tu parar de pagar ele, tu pagou 30 e poucos mil reais por um celular. Se tu deixar cair no chão, quebra. Então, quer dizer, tem que ser algo que realmente vai fazer a diferença na tua vida, ou é uma ostentação perigosa. Porque já não bastasse aí vários fatores aí para ostentar, isso tudo gera custo, né? A União Europeia tem uma diretiva de 2008, justamente na época do subprime, com obrigações a serem assumidas pelos bancos, né, na hora de conceder crédito, com dever de análise prévia da capacidade do sujeito de pagar suas dívidas, dever de aconselhar o sujeito sobre os riscos de tomada de crédito. Aqui entre nós ainda está esperando aí uma derrubada de veto, mas na França você vai num banco como consumidor, pessoa física, eles te dão uma cópia do contrato e se tu voltar lá em 7 dias, já confirmando então que tu queres o contrato, é aí que eles te liberam dinheiro, mas eles te dão
obrigatoriamente um prazo de reflexão, para ver se realmente tu queres aquele dinheiro. Para não ser uma compra no impulso, né? E o superendividamento nosso, né? Como é que a gente vai tratar ele se ele aconteceu, né? No primeiro semestre de 2021, quase 70% das famílias brasileiras estavam endividadas. Estão arrastando dívida. As camadas mais pobres são as mais afetadas, né? Hoje, 60% da renda familiar das camadas mais pobres é para alimentos. Gasolina foi lá na estratosfera, carne, enfim, etc. Quem costuma ir no supermercado compreende o que são esses aumentos. Bom, mas aí, o que fazer em termos legais, né? Nós temos a Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e diz o seguinte: a política nacional das relações de consumo tem que se pautar pela educação financeira e ambiental dos consumidores. Ambiental também é bom porque, se a gente for ver, né, a geração dos meus avós e dos meus pais foi interessante. Por quê? Porque eles não destruíram o mundo. Eu consigo viver ainda, existe, né, uma reserva ambiental grande. Quando pequeno, né, meus 8, 10 anos, um pouco mais, eu crescia com o fantasma, né, da Guerra Fria, de um conflito atômico, né? Era uma época que teve muitos filmes sobre isso, né? Um filme clássico, O Exterminador do Futuro, né? E esse receio só caiu realmente em 89 com a queda do Muro de Berlim, aí puxou a União Soviética, não que ela ainda não, a Rússia não seja um problema, mas não era naquele nível de disputa. Mas foram gerações que não destruíram o mundo. E a dúvida é, essa geração atual, a minha, ela vai destruir o meio ambiente ou ela já tem uma visão melhor, né, de maior contenção, né? As gerações novas, será que vendo essa degradação talvez também queiram ter filhos e tal? São coisas a se pensar. E isso também tem a ver com a educação para o consumo, né? Você fica imaginando quanto você gasta em termos de água para fazer um carro. Quanto você desperdiça em termos de água para compor todas as peças do carro. É muita coisa, né? Então, tudo isso também tem que ser repensado sobre esses roupantes de consumo e destruição, né, do meio ambiente. Faz parte da Política Nacional das Relações de Consumo a prevenção e tratamento de superendividamento para evitar a exclusão social das pessoas. Que elas não sejam separadas do convívio social por problemas econômicos e que haja um sistema que possa reabilitá-las, trazê-las de volta para esse ambiente. Como uma empresa que tinha dívidas e que estava à mercê de uma falência. Os instrumentos para a realização disso, mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial de superendividamento, instituição de núcleos de conciliação de mediação de conflitos de superendividamento no âmbito dos tribunais, PROCONs, entre outros órgãos, trazendo as pessoas e organizando sistemática lá de diálogo e acordos possíveis. Dentro dos direitos básicos do consumidor agora, nós temos a garantia de prática de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção e tratamento de situações de superendividamento com preservação do mínimo existencial. Tem um decreto aí que vai trabalhar o que é essa ideia desse mínimo existencial, que é o que os franceses chamam de reste à vivre, o que resta para viver. Afinal, o mínimo existencial corresponde ao valor desse auxílio que o governo atual começou a pagar em 2020, o auxílio Covid, que eu nem sei quanto é que está hoje. Não sei quanto é que é por família esse auxílio, por indivíduo. R$300, não sei. O mínimo do mínimo, né? Será que esse é um mínimo existencial? Será que o sujeito pode ser consumido em termos de dívidas desde que sobre R$300 no final do mês, R$400?
que é isso, né? Ainda tem que definir um pouco melhor. Direito à revisão e repactuação de dívidas. Repactuar as dívidas. Depois a gente vai ver ali a situação da repactuação. Cláusulas abusivas. É abusiva a cláusula que condicione o limite de qualquer forma de acesso ao Poder Judiciário. Alguma situação que diga, que o fornecedor diga, não, antes tu vai ter que conciliar. Ou tu renuncia o direito de revisar isso em juízo. Ou tu estabelece prazo de carência. Na medida em que tu começar a voltar a pagar, tu vai ficar mais 3 meses no Serasa e no SPC. Tudo isso são cenários de cláusulas abusivas. Da prevenção do tratamento de superendividamento. Artigo 54A, parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Também esse mínimo existencial ainda tem que ser trabalhado. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, mas não se aplica a consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé. Já fez dívidas para tentar ver se tu revisava depois. Oriundas de contratos dolosamente feitos com o propósito de não realizar o pagamento, já quase um estelionato. Eu já vi falar de famílias que faziam mais ou menos isso. 2 integrantes da mesma família, os dois têm crédito. Um vai numa loja, gasta lá 3 mil em eletrodomésticos, etc. E depois não paga. Aí ficava na SPC no Serasa por 5 anos. E o outro continuava sustentando a família. Então já pegava dívidas que sabia que não ia pagar. Isso já transborda até, inclusive, o ilícito civil, né? E aqui uma coisa interessante, né? Não se aplica essa questão aí de superendividamento, de tratamento, se esse superendividamento deriva de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. O que é isso? Como é que eu me empobreci comprando serviço de produtos e serviços de luxo de alto valor? Hoje, um carro popular é quase um produto de luxo. Um carro popular hoje é o quê? 80 mil reais. Carro popular pelado, que tu ainda paga e só recebe daqui meses à frente. Mas tu gastou dinheiro indo em restaurante. Mas o restaurante que eu ia era o X. Bom, então, acho que ficou meio estranho isso. Se o padrão da pessoa é gastar um pouco mais, né? Então, quer dizer, classe média e classe A não vai sobrar muito para usar essa estrutura aí. Sendo que ele também pode se quebrar por N motivos. Às vezes por ter gasto demais no passado. Viaja aqui, compra um carro melhor ali. Está muito amplo isso. No fornecimento de crédito, artigo 54b, o fornecedor ou o intermediário deverá informar prévio e adequadamente o consumidor, do montante das prestações e o prazo de validade da oferta. Tem direito consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito. Daqui a pouco tu pega um empréstimo para 2 anos, tu reduz ele para 6 meses, tu não vai pagar o valor total de uso desse crédito por 2 anos. Então, tu vai querer um abatimento da dívida. Previamente à contratação, o fornecedor do crédito deve advertir sobre riscos e sanções. Ele deve informar e esclarecer adequadamente
considerando a idade do consumidor, a natureza do crédito, sobre e todos os custos incidentes, quais as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Olha, se tu não pagar, tu vai para o Serasa, tu vai para a SPC, teu score vai ser baixo, tu não vai conseguir crédito em outra instituição, tu pode sofrer uma ação de cobrança, penhora do carro, de valores no banco. Dever do banco avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor, mediante análise de informações em bancos de dados. Então, ele tem que mostrar que ele consultou e ver se o sujeito realmente tinha condições de pagar esse crédito e receber ele. Entregar cópia do contrato de crédito. Tinha uma época aí que tinha uma enxurrada de ações judiciais só para pedir cópia de contrato. Vinha o cliente, o sujeito ligava para o banco nada, mandava um AR pedindo cópia, o banco continuava nada, e o cara entrava com uma ação judicial, depois ganhava lá uns honorários de 300, 500 reais, às vezes um pouco mais. Num bolo, isso era rentável, né? Se o sujeito tinha lá 5.000 processos, né? Vezes 500, né? Tirava ali um bom dinheiro só em honorários, só demandando contra banco para cobrar, então, a apresentação do contrato de crédito, que até isso se negavam a fazer. Um absurdo, né? Você passa um contrato com alguém, não mostra o contrato, ainda mais sendo um banco. O descumprimento dessas situações aí sim, aí a gente já entra no padrão ação revisional. Pode acarretar judicialmente uma redução de juros ou encargos. Já começa a reduzir a dívida. Dilação de prazo, aumentando o prazo de pagamento conforme a gravidade da conduta do fornecedor. Sem prejuízo de se colocar o sujeito numa situação de superendividamento por não provar que cumpriu esses fatores, analisou se o sujeito podia receber aquele crédito, fez uma investigação na vida dele e ainda advertiu ele. Se isso quebrar o sujeito depois, esse consumidor pode pedir uma indenização por danos patrimoniais e morais. Já vi isso aí, 5, 10 mil reais contra situações que viciaram o sujeito em crédito e arrebentaram com ele. É vedado, expresso ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, indicar que a operação pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção de crédito ou sem avaliação da situação financeira. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre ônus e riscos da contratação ou venda a prazo. Quer dizer, vou te dar crédito, mas nem vou olhar se tu está no SPC no Serasa. Não pode colocar o sistema em risco. Não pode colocar o banco em risco de inadimplência. Tem que provar que consultou, inclusive. Eu não analisei a capacidade financeira dele, a situação financeira dele. O sujeito ganha um salário mínimo, tu botou 5 mil reais de cheque especial, então acabou com o cara. Ele nunca viu tanto dinheiro, vai pegar esse dinheiro para gastar. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento do produto, serviço ou crédito, principalmente se for idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravado, ou se a contratação envolver prêmio. Quem pegar crédito aqui na financeira, sei lá o quê, concorre todo mês ao sorteio de um conjunto de panelas. Professor, com relação a essa questão de assediar ou pressionar, é incrível como eles têm acesso às pessoas que são aposentadas, né? E eu recebi um telefonema assim, que tinha um cartão à minha disposição com crédito de não sei quanto lá, e eu disse, mas eu já disse que eu não tenho interesse. Então azar. Se a senhora não me der o endereço para mandar, aí não sei o que vai acontecer com esse cartão. Mas então tá, vamos ver, né? Mas não dei o endereço e fiquei pensando assim, existe toda uma rede
E essa rede passa por dentro dos setores do governo, porque quem tem endereço do aposentado, o INSS, ou o pensionista, seja o que for, o INSS tem. Ou o banco, através do qual o INSS paga, né? E isso tudo assim fica... mas esse telefonema foi, eu acho que o 100º que eu recebi, assim, num curto espaço. Eu fiquei viúva e aí passei a receber telefonemas constantes de gente me oferecendo crédito. E isso era uma chateação. Mas que recurso se tem? Não, eu li alguma coisa das pessoas reclamando a respeito disso, mas de verdade, sempre fica indeterminado, né? Como vazou isso. Tem gente que descobre que saiu benefício pelo banco. Ele liga e te informa, saiu teu, tu tem um benefício lá, então quer fazer um crédito consignado. São muito violentos nessa abordagem. Obviamente, o INSS está entregando isso. Só que hoje a gente tem aí já, com eficácia, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, quem tem guarda de dados, né, pode ser interpelado para mostrar e comprovar que não está havendo vazamento, ou que tipo de vazamento ocorreu envolvendo a tua pessoa, né, ao ponto de tu ter recebido uma ligação numa financeira baixo nível, né, que já diz que tu tem que ter o crédito, né, fora outras situações aí de crédito consignado não autorizados que começam a cair deliberadamente na conta das pessoas e os bancos não estão nem aí fazendo a festa. Então, existe, sim, um vazamento de informações terrível, né, e quem captura isso ainda larga lá na Dark Web, né? Nós temos a Deep Web, que é digamos assim, seria a parte de trás da internet, como é que ela acontece mesmo. E tem a Dark Web, que é o ambiente do mal, né? Onde você começa a largar só esse tipo de informações, dados de pessoas, tu vende listas ali e tal. E isso para todos os preços, todos os valores, né? Então, nossos dados, a gente tem o direito de saber o que vazou e para onde vazou e como está vazando, ao ponto de chegar a essa situação aí, né? E hoje até o must, né? Isso aí passa por fases, né? Antigamente a gente falava muito, estou no SPC, estou no Serasa. Eu já vi casos aí da pessoa com uma inscrição negativa e olhando o score dela, o score não era baixo. Ao contrário, o score é alto. Mas como é que a criatura está lá indevidamente sendo cobrada por R$100 mil lá, numa conta absurda que não é devido por ela, uma fraude, e o score dela é 95, num total de 100. E ela representa ali uma efetividade muito grande de pagar suas dívidas. O que está acontecendo aqui? Então, sinal que a inscrição negativa já não é mais o xodó. Sim. Então, o que é o xodó? O que está valendo? O que tem preço? É o cadastro positivo. Por quê? E faz mais sentido. Eu posso fazer milhares de compras por mês no cartão de crédito, toda hora usando cartão de crédito, vem uma fatura alta no final do mês. Fatura essa que eu pago no custo total dela, não é nem no limite. E daqui a pouco o meu nome vai lá para o SPC por conta de um débito lá da conta de luz que não paguei, esqueci. Um débito lá do condomínio lá que ficou em aberto que não paguei. Esses tempos teve um sujeito que a Caixa negativou ele por 1 centavo. Como é que chegou a 1 centavo, né? E aí já é abuso de direito, né? Negativar alguém por 1 centavo. Ela negativou o sujeito por 1 centavo e ele pediu uma indenização e ganhou. Então, não significa que você ter uma dívida impaga, a menos que tu tenha ali uma pilhazinha, né, de dívidas, né, que tu não paga constantemente.
Mas se o teu comportamento como consumidor é sempre comprar e pagar, e sempre estar comprando e pagando, a tua pontuação vai lá em cima, mesmo que tu tenha alguns percalços durante a vida. Então, hoje o próprio Credit Score, que analisa todo o teu histórico de vida, né, em termos de ascender a compromissos financeiros, ele acaba sendo alto por conta do teu comportamento positivo. E o comportamento positivo de cada um de nós aqui tem um valor, e um valor muito significativo, porque o teu nome e teus dados vão ser comercializados com bancos, financeiras, operadoras telefônicas e assim vai. E aí tu vai ser bombardeado no Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Se tu botar ali, eu quero na internet, eu quero um escorredor de pratos para cozinha, vai vir desde o mais simples de plástico até o dourado folhado com prata. Ninguém é mais excêntrico. Aí tu entra no Facebook e daqui a pouco escorredor de pratos. Pô, pesquisei uma vez, agora você é perseguido o resto da vida, porque o algoritmo te leu. A inteligência artificial lá, o algoritmo, ele está te lendo e está te compreendendo e está te estudando para saber justamente quem tu é, por onde tu anda, o que tu faz e como tirar vantagem de ti. Pode falar, Yuri. O professor, eu não sei se você e algum dos colegas já percebeu, mas eu já notei que às vezes quando eu estou falando de algum assunto, pode ser com um amigo ou com algum familiar, parece que o algoritmo está me escutando. Parece até, pode ser até estranho eu estar falando isso, mas... Não é estranho, isso acontece. Eles escutam? Exatamente, eu vou no celular e daí aparece, tipo, o que eu tava falando apenas, entendeu? Eu acho, tipo, eu acho uma invasão de privacidade, assim, fora do comum, né? Fora do comum. Só que tu não tem como provar, né? Exatamente, a gente tipo, eu sou ignorante, né? Sei lá. Hoje, se tu juntasse a rafuagem das polícias secretas do mundo, que já foram no passado, eles iam dizer, bah, perdemos o emprego. Tu vê, a gente torturava as pessoas, batia nas pessoas, matava as pessoas. Hoje elas entregam o que a gente quer de graça. As pessoas entram no Facebook, elas entram no Instagram, elas entram no WhatsApp e elas jogam tudo delas lá, sem que alguém precise ameaçar elas. É um buffet de dados. E por isso que ele está sempre nos lendo. É muita barbada que a gente acaba dando quando a gente toda vez está entrando em alguma rede social ou internet. Tem um ponto que a gente quer que tenha uma certa cobertura, mas tem outras coisas que é muito difícil você estar sempre segurando, porque a gente se expõe muito, né? Tu entra ali no Facebook, sabe mais da tua vida do que o imposto de renda. Né? Pegar aqui quantas pessoas pagam imposto de renda, declaram imposto de renda no Brasil, não chega a 10% de brasileiros. Agora, a gente tem mais celular do que brasileiro. Tem mais celular no Brasil do que brasileiro. E até as pessoas mais simples também estão lá nessas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. Né? Então, assim, não é um trabalho muito dificultoso para eles capturarem essas informações, na medida que a gente entrega tudo de graça. Para você participar dessas redes, você tem que dar alguns dados seus, e aí você vai municiando com dados. Eu tenho família, tenho filhos, gosto de ir para a praia, gosto de jogar isso, gosto de jogar aquilo. E aí a gente facilita um trabalho que, no passado, a pior tortura não conseguia descobrir. Isto é o que é o paradigma, o paradoxo desse século XXI. E aí a gente fica também à mercê, né? Tem a lei geral de proteção de dados, a Europa já tinha antes, meio que obrigou o Brasil a ter também, se quiser continuar participando, né, do mercado de uma forma global, tem que dar um jeito na vida, né? E aí tem multas pesadas para quem administra dados, mas ainda assim
Existe aí potenciais de riscos horríveis, né? Esses dias me ligaram de um cartão dizendo, tem um cliente do cartão tal, porque tu é um bom cliente, agora tu vai poder fazer compras com 50% de desconto. Eu só preciso do teu número de cartão, confirmar a data de vencimento dele e outros dados. Desliguei na hora, né? Nem vou puxar briga. Do outro lado, a meu ver, é um psicopata que tem lá, uma quadrilha, né? Mas onde é que já se viu isso? Né? E a pessoa ainda cai, né? Imagina a tua operadora de cartão dizer, tu fez tantas compras boas com a gente durante tanto tempo, que agora, durante um mês, tudo que tu comprar, tu vai ter 50% de desconto. Mina de ouro não existe, né? Mas, enfim, aqui a gente está tentando ajudar. Aqui a gente está tentando ajudar justamente o consumidor, por ser vulnerável, partindo do princípio que ele não consegue se cuidar, né? Você entra num supermercado, você sai botando as coisas para dentro do carrinho, né? E você não olha ali, tem tanto de colesterol, tem tanto de gordura trans, tem tanto disso, tanto daquilo. Aí você acaba botando e você, às vezes, nem poderia estar comendo aquilo, teria que evitar. E o crédito acaba sendo nessa linha, né? Assediado pela coisa e não para pensar. Todo consumidor é um espectador menos atento. É alguém já propenso a fazer bobagem, né? Porque não tem um tempo de reflexão. É vedado ao fornecedor de produto que envolva crédito não entregar cópia ou minuta do contrato. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão, que o consumidor obtenha anulação imediata ou bloqueio do pagamento, ou a restituição dos valores indevidamente recebidos. Eles não assumem nada. Vem alguém, se passa lá pelo funcionário do Banco X, consegue extrair várias informações tuas. Como é que ele sabia que tu era cliente do Banco X? Como é que ele sabia o teu nome? Alguém lá liberou, né? E aí vai dizer que o sistema dele é infalível? Claro que não. Bom, e aí deu o problema. E o problema qual é? A gente partir para a ideia de repactuação de dívidas. Por quê? Porque eu já estou superendividado. E aí, o artigo 104 diz, 104A do CDC diz, requerimento do consumidor superendividado, o juiz pode instaurar processo de repactuação de dívidas, com audiência conciliatória, feita por ele, o conciliador, com a presença de todos os credores, em que o consumidor apresentará uma proposta ou plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando as possibilidades de mínimo existencial dele. Não adianta ele fazer um plano de pagamento que ele vai se quebrar e daqui a alguns dias ele não consiga pagar. O não comparecimento injustificado de qualquer credor nessa audiência, mesmo que não saia de lá sem acordo, né? Acarreta a suspensão da exigibilidade do débito, interrupção de juros de mora, sujeição de compulsório ao pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor. E esse credor ele vai ficar no final da fila recebendo só depois dos demais que foram na audiência. Então, é um horror a ausência dessa audiência. Constarão no plano de pagamento as medidas de ampliação de prazo para pagamento, entre outras, para facilitar o pagamento da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, cobranças, por exemplo, data a partir de qual o nome do sujeito sai do cadastro negativo, claro, a abstenção do consumidor de não contrair novas dívidas, né? E que vão afetar esse programa de pagamento. E a cada 2 anos ele poderá, então, fazer essa repactuação. Se essa conciliação não tiver êxito, o juiz instaura um processo por superendividamento, apresentando aí já um plano judicial compulsório de como vai ser feitos os pagamentos pelo consumidor. O credor que não quiser aceitar tem que explicar por quê. Não basta dizer não quero porque eu não quero, tem que dizer por quê. Esse tipo de coisa pode acontecer também no âmbito de PROCONs, por exemplo, não precisa só
ser judicial. Aqui nós temos uma estrutura bem interessante, o artigo 96, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. O idoso chega lá no banco, avalia a condição dele e diz, não vou te dar crédito, porque o senhor não tem condições de pagar isso normalmente. O senhor vai se quebrar, o senhor vai parar lá num cadastro negativo, vai ter problemas. Claro que isso é uma visão de um mundo ideal. Um comportamento assim, eu espero lá da Cinderela do Magic Kingdom. Vou me preocupar contigo, vou te ajudar, não vou te dar crédito, porque eu acho que tu vai te quebrar. Eu não vejo, eu acho que é um pouco de ilusão imaginar que a prática vai ser assim. O sujeito que entra lá para comprar alguma coisa, diz, peraí, vamos dar um jeito, mexe aqui, mexe ali, vamos botar. Mas se negar, não será tido como um evento de discriminação, uma estrutura discriminatória, embora eu não acredito muito que vão negar. Nos slides ali tem um projeto piloto inicial que começou com as juízas Karen Bertoncello e Clarissa Costa de Lima, duas amigas minhas, uma em Esteio e outra em Sapucaí, com o projeto Conciliar é Legal. O sujeito vinha com um superendividado, quebrado lá no foro, pedindo alguma ajuda. E eles disseram, não, vem cá, vamos chamar todos os teus credores, manda carta para todo mundo, vamos fazer uma reunião, juiz e credores. Olha, ela consegue pagar tanto por mês, pode ser um pouco assim para cada um. Vocês topam, topamos, ok. E ela transformava isso num processo e homologava. Olha, teu nome vai sair só mês que vem, que é para não facilitar muito, né? Teu nome no SPC, no Serasa, vai sair mês que vem. E aí ela começava a pagar e se reabilitava frente a esses credores. Então, aquilo ali foi, digamos assim, a semente inicial do que hoje é a Lei 14.181, que traz aí toda uma nova roupagem com deveres pré-negociais que caem sobre o banco para ofertar crédito e realizar contratos de crédito com consumidores. Ok aqui? No que diz respeito a questões de contrato de mútuo? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, tá bem. Eu já botei esse slide lá no Moodle, né? Já está lá. Então, a gente... Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando essa dívida é relativa a financiamento de imóvel, tá? Bem próximo a mim, uma pessoa que tinha um salário lá de R$12.000 e financiava a sua casa em parcelas mensais de R$2.600, me parece. E aí, essa pessoa ficou desempregada assim que começou a pandemia. Tá? Passado 8 meses, ela voltou a trabalhar comigo. Alguém que trabalhou comigo durante um tempo atrás. E agora o salário dela, obviamente, não é mais aqueles R$12.000 que ela ganhava antes. Isso ela consegue negociar por essa lei, essa dívida do financiamento imobiliário, não. Financiamento imobiliário, não. Quando compôs baseada na renda que ela tinha quando comprou, né? Mas dá para ver esse contrato dela aí, tentar outras alternativas para tentar revisar um pouco essa dívida e reduzir o impacto, né? E permitir que ela fique com o imóvel. Teria que avaliar especificamente o caso dela e buscar outras ferramentas. Quem sabe tem uma analogia com alguns pedaços da lei, mas especificamente eles estão excluindo ali o financiamento imobiliário, né? Apesar de ali seja perda de renda, né? Eu acho que entra ali por uma questão também de quebra da base. Talvez por ali pudesse tentar alguma saída, né? Um trabalho interessante, até uma argumentação interessante, para evitar que ela perca a casa. Sim, tá na iminência de, né? Na verdade, acaba pedindo dinheiro emprestado para um mês, aí daqui a pouco se esficha, pede para o outro, e aí acaba não conseguindo pagar as outras dívidas. E aí tu pega dinheiro emprestado no cheque especial de 10% ao mês para pagar o financiamento imobiliário, que é 1%, ou um pouco menos.
né? E aí tu te quebra com o banco no financiamento imobiliário e te quebra com o outro na tomada de crédito direto ao consumidor, né? Não é uma boa estratégia, é uma tragédia, na verdade. Sim, mas é uma realidade que se eu pelo menos conheço 2 casos assim, em função da questão da pandemia, né? Tem que trabalhar bem aí. Acho que teria espaço para argumentar aí com umas teorias revisionistas para dar uma segurada, para tentar fazer uma contenção e diminuir um pouco a mensalidade. Entendi. Porque até no começo lá a Caixa estava reduzindo as parcelas para 50% do valor na pandemia. Agora Mas jogando tudo lá para o fim. Sim. Né? Eles estão aumentando a dívida. Na Sim. verdade, isso. Né? Estavam aumentando a dívida, mas não é por aí, não. Tem que ser um resultado melhor do que isso. Dá para usar alguma coisa, algum argumento em relação à função social da moradia, sei lá o quê? Sim, tem vários temas aí para explorar. Não. Ainda mais no atual momento. Sim. Tá bem. Obrigada. Nada. Saindo do crédito, que é o mútuo, do crédito bancário, né? Que é a versão empolgante do mútuo, nós vamos para um outro contrato, dá para dar uma trabalhadinha aqui nele, que é o contrato de empreitada. Contrato de empreitada. Está nos artigos 610 a 626 do Código Civil. Pelo conceito do contrato de empreitada, nós temos um contrato em que uma das partes, mediante remuneração, obriga-se perante a outra a realizar certa obra. Obriga-se perante a outra a realizar certa obra. Pessoalmente ou através de terceiros, de acordo com instruções e sem relação de subordinação. Ele é muito parecido com a prestação de serviço. A gente viu que quando a gente falou de prestação de serviço, que tinha aquele debate lá do Uber, entregador de iFood, é um genérico para situações que não têm tipicidade legal, né? Então, você vê o mandato é uma prestação de serviço, só que aí com regras à parte, específicas, ele tem uma legislação própria. Até o advogado, que é um mandatário, tem regras próprias fora do Código Civil. O transporte também, com suas peculiaridades, forma um outro tipo de prestação de serviço específica. E a empreitada também é uma prestação de serviço. Só que ela se difere do contrato de prestação de serviço, entre outras coisas, pelo fato de que na prestação de serviço você quer o tempo. Quanto mais tempo o sujeito te oferece, melhor para ti. Na empreitada, tu não quer o tempo, tu quer um resultado, tu quer uma tarefa acabada. E, às vezes, quanto menor o tempo, melhor. Eu quero um muro construído, eu quero uma casa construída, eu quero uma escultura feita, eu quero uma obra comentada. Quanto menos tempo tu usar para isso, melhor para mim. Bom, e como partes desse contrato, nós temos o empreiteiro, que é quem vai fazer essa atividade, e temos o dono da obra. Temos o empreiteiro e o dono da obra. Não raro, acho que até a tendência aqui no contrato de empreitada é uma obrigação de resultado. Entregar a obra acabada. Até diria que uma cirurgia plástica tem mais cara de empreitada do que prestação de serviço, porque você quer a cirurgia pronta e com resultado, uma cirurgia plástica estética, com uma diferenciação sobre o paciente, fazendo valer a pena ele ter feito uma cirurgia eletiva. Não raro também na empreitada, sendo o empreiteiro um fornecedor e o dono da obra, que é a segunda parte, um consumidor.
não raro nós temos aí uma relação de consumo. Um sujeito que é sempre pintor e vem cá e pinta a minha casa e pinta errado, eu posso partir para cima dele com CDC, sendo ele fornecedor e eu consumidor. Então, pode correr junto com o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Até aí, tudo bem? Bom, e aí, sobre as espécies de empreitada, a gente já pode anotar. Nós começamos com qual? Com a empreitada de lavor. Empreitada de lavor. Lavor vem, né, nos remete à ideia de trabalho. Então, a empreitada de lavor, ela envolve uma obrigação de fazer. Eu estou contratando o empreiteiro pela mão de obra dele. No artigo 610 do Código Civil, eu quero só a mão de obra dele. E isso faz com que eu tenha que apresentar os materiais, né, para ele trabalhar. E aí o que acontece? Se esses materiais se perderem sem culpa do empreiteiro e sem a minha, ou pelo menos sem a culpa do empreiteiro, a perda é minha. Aí vem aquela regra básica, né? Res peridomino, a coisa perece para o dono. Se o material é meu, eu sou o dono do material. Antes da entrega, sem culpa do empreiteiro, assaltaram a obra e levaram o material. Antes da entrega, sem culpa do empreiteiro, o prejuízo é do dono da obra se o material é dele. Se não houve nada, se não houve uma responsabilidade por parte desse dono da obra, você pode rescindir o contrato e não vai pagar nada para o empreiteiro, a não ser aquilo que efetivamente ele já possa ter construído, porque você não tem mais dinheiro para comprar material. Mas pode acontecer que haja o perecimento das coisas, com defeitos no materiais e uma reclamação tempestiva do empreiteiro. Dizendo, olha, tem alguns materiais ali que são ruins, outros são de qualidade duvidosa. Os tubos não são tigre, né? Fazendo alusão à propaganda. Então, fica difícil dar uma garantia maior em cima disso, não aconselho, pode dar infiltração. Não, mas assim eu quero. Então, tu avisa que as coisas não são boas, registra isso e o dono da obra insiste. Se a coisa se perder, é problema do dono da obra e ele vai ter que pagar o empreiteiro por tudo que ele fez. Artigo 613 do Código Civil. E aí tem também a ideia da empreitada mista, artigo 610 do Código Civil, onde tu já contrata o empreiteiro pela mão de obra e pelos materiais. Então tem uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar. Aí nós vamos ver depois se o dono da obra é o dono dos materiais, se perder sem culpa do empreiteiro, do dono da obra, sendo o empreiteiro o dono dos materiais, e ele só vai deixar de ser dono quando ele entregar a obra, né, fizer a tradição. Se a coisa se perder até lá, é problema do empreiteiro, e que investiu nesses materiais. Um outro modelo aqui, uma outra espécie de empreitada é a preço fixo ou global. Quando a obra ela é ajustada por preço invariável, e aí protege um pouco as partes, né? Se aumentar o preço no mercado, teoricamente o dono da obra tem uma vantagem porque pagou menos. Se diminuir o preço no mercado, o empreiteiro tem uma vantagem porque ganhou a mais quando comprou, quando recebeu o dinheiro. Até certo ponto isso é uma realidade, mas depois a gente vai ver que dependendo do percentual de redução ou aumento, a gente pode revisar o contrato. Daqui a pouco aumenta totalmente o valor dos materiais. E realmente não tem como tocar adiante, aí temos que fazer uma revisão negocial. Uma obra pode ser feita também, um outro modelo, a preço por medida ou por etapas, empreitada por medida ou por etapas. E o preço ele é fixado de acordo com as fases.
Em vez de eu contratar alguém para fazer toda a casa, eu vou fazendo por partes. E eu posso desistir a qualquer momento. Olha, nós vamos colocar aqui que tu vai construindo, né? Tu começa pela cozinha, depois tu faz a sala, depois tu faz os quartos, mas cada um é uma etapa diferente, com valores diferentes. E tu tem mais liberdade também de alterar os projetos, enfim, não fica tão fechado naquela ideia única. E, como última espécie, nós temos a subempreitada. Subempreitada é uma transferência total ou parcial da obrigação de realizar a obra. É uma terceirização. Transferência total ou parcial de obrigação de realizar a obra. Para que a subempreitada possa ocorrer, não pode haver cláusula proibitiva. Eu quero me garantir, então vamos botar ali que fica proibido tu transferir essa tua atividade para outra. Ou a empreitada é contratada intuito personae. É uma obrigação de fazer personalíssimo. Eu contratei o artista X para fazer a obra, para fazer ele uma escultura. Eu não quero que um outro faça, até porque isso não vai dar a mesma visão na obra. Eu contratei um médico para fazer a cirurgia plástica, conversei com ele, tenho confiança nele. Eu não quero que ele me mande um assistente ou um colega. Eu quero aquele ali. Então, pela atividade a ser realizada, ela não contempla uma ideia de transferência, a menos que a parte credora fosse anuir, mas salvo isso, não entra nesse pacote. Pergunto para vocês, dúvidas? Empreitada? Crédito bancário? Tranquilo, professor, tem que dar uma lida, né, cuidadosa na matéria, porque sempre a gente tem que revisar, né? Tem bastante slides ali do histórico de crédito, né? Sim. Vocês podem dar uma olhada também. Está numa sequência de fatos e tempos ali bem interessante, chegando agora, né, ao momento atual. Né? Temos, aliás, vários slides, né, ao longo da disciplina, né? Isso daí não... Sim, tem bastante. Isso aí realmente não falta. Eu ainda vou somar todos os slides ali, eu vou ver quanto é que chega no final do semestre. Olha, vai, se bobear, vamos chegar a 500 slides, porque tem umas aí que eu sei que vão a 100, por exemplo, que é o caso do crédito bancário. Então tem bastante coisa aí. Semana que vem teremos aula presencial. Está marcado aula presencial, né? É ao vivo para quem está lá, para quem não está, fica sendo gravado depois, né? Fica vendo gravado. Fora essa, teremos mais uma em novembro, acho. Mais um encontro ainda, mas lá depois das provas, tudo. Então, ainda dentro do circuito de coisas, né, de matéria, vai ser semana que vem. Quem puder ir, né, vai ser bem recebido. E se vocês não têm dúvidas aqui mais de contratos de empréstimo nem de empreitada, e a empreitada tem outros temas aqui que a gente vai falar também de questões imobiliárias que também acabam sendo afetadas aqui na nossa matéria, corretagem, venda de imóveis e etc. Que nós vamos continuar, então, na próxima semana. Sem dúvidas, então, ficamos por aqui. Desejo bom resto de semana a todos. Boa noite, professor. Obrigada, boa noite, professor. Confiram as notas lá e qualquer coisa me chamem. Pode deixar. Ou na aula ou no Moodle. Se bem, semana que vem vai ter que ser no Moodle para quem não for, né? Sim. Mas aí nos vemos lá, então. Certo, professor. Boa Tá noite. bem? Boa noite, então. Um abraço a todos.